conversar agora com o professor Rui Tenório. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em aquicultura, mestre em recursos pesqueiros e aquicultura e doutor em ciências. Professor, a região de Paulo Afonso e Glória tornou-se um polo na produção do pescado, em especial a tilápia. É um mito ou é verdade a relação da atividade com a presença das baronesas? Olha, primeiramente eu gostaria de abordar sobre a questão da tilapicultura, depois trazer a questão das baronesas, que é uma das espécies das macrófitas aquáticas que tem causado interferência na questão da produção. Então, sobre a questão se é um mito, se essa região aqui se tornou um grande polo de tilapicultura no Brasil, não é mito, realmente se tornou um grande polo. E existe de fato uma relação com a baronesa nessa questão da produção? Vai existir, mas não de uma forma que se possa dizer que é o grande responsável, né? Porque a baronesa, ela prejudica na produção, como a baronesa também ela recebe influência da produção. Dentro desse contexto, na época da realização do estudo, o município de Glória apresentou a maior produção de tilápia do Brasil. Inclusive, não só no estudo realizado pela Embrapa, juntamente com a UNEB e a Unesp, mas também um estudo, até mesmo pelo próprio IBGE, que trouxe como o município de Glória a maior produção de peixes do Brasil. Então, só para você ver a influência da macrófita aquática em relação à produção, essa influência ela foi tão grande que o município de Glória deixou de ser o maior produtor do Brasil para hoje perder a produção para outros municípios daqui da região mesmo, do polo do submédio e Baixo São Francisco. Por exemplo, hoje Glória tem uma produção menor do que Jatobá, né? E perdeu também a produção para muitos outros municípios do Brasil, mas isso por causa das macrófitas aquáticas. Então a macrófita aquática tem provocado um impacto à piscicultura de uma forma muito importante, né? Talvez o impacto da macrófita em relação à piscicultura é maior do que o impacto da piscicultura em relação à produção de baronesa. Então isso é um mito, isso é algo que precisa ser desmistificado. Por exemplo, hoje é possível compreender que as macrófitas aquáticas elas têm uma interferência negativa na produção da piscicultura local maior do que a interferência que a piscicultura causa para a produção de macrófitas aquáticas. Eu poderia primeiramente trazer de onde vêm esses aportes de nutrientes que alimentam as baronesas e fazem com que as baronesas elas se multipliquem, né, e aumente as suas biomassas, de forma a trazer esses prejuízos, esses danos econômicos à população. Então, a fonte principal é nitrogênio e fósforo. E essas fontes elas estão nos efluentes domésticos. Essas fontes elas estão também nos fertilizantes utilizados na agricultura irrigada. Então, elas são provenientes de várias fontes. E a quantidade que é lançada no Rio São Francisco também aumenta com a lixiviação quando se chove, vem mais contribuições. E para um processo de eutrofização natural, a própria chuva ela também aporta nitrogênio na água. Então a situação das macrófitas hoje é uma situação indesejável, mas pode vir uma situação pior ainda, com a retirada dela sem um estudo prévio. Agora, o que precisa ser feito? Primeiro, diminuir o lançamento de nutrientes na água. Depois, ter um plano de manejo adequado para que se retire o excesso dessas macrófitas aquáticas que já retirou essa carga de nutrientes. Porque, por exemplo, se as macrófitas aquáticas elas não forem retiradas do ambiente aquático, elas morrem, se decompõem, se mineralizam e tudo aquilo que foi retirado da água volta novamente para a água.